Oi, gente, tudo bem? Oi, Johnny. Oi, Kelly. E aí, João, como vai? Eu vou bem, você? Eu também. Vamos lá? Vamos, tá toda junina hoje. Tô toda junina. Eu tô gravando em junho mesmo e tem uma recepção junina aqui na clínica, né, João? Tem Tá tudo dentro dos conformes, mas provavelmente o vídeo vai para em julho, Johnny. Já vai ter passado, né? Uhum. Bom, vamos lá. Hoje é dia de perguntas. Então vamos começar. Primeira pergunta. Manda. Quando você percebe que o tratamento pode precisar de medicamentos, o que você faz, Kelly? O psicólogo ele não faz diagnóstico, né? Ele pode até saber, né? E no geral a gente sabe o que está acontecendo, mas o diagnóstico precisa vir da psiquiatria, né? A maioria das vezes, em alguns casos da neurologia, depende do que é. Então a gente vai fazer o quê? Um encaminhamento para esse profissional. E aí, João, no meu caso, eu gosto de fazer de fato o encaminhamento, eu procuro trabalhar com psiquiatras, não são todos, é claro, que falem comigo de verdade, que a gente possa bater um papo sobre esse paciente. É difícil de achar, mas eu tenho aí 1 ou 2 parcerias que funcionam assim. Mas o paciente, às vezes ele tem convênio, às vezes ele já tem o conhecimento de algum outro psiquiatra e ele pode ir, né? Eu quero e gosto de ter uma conversa com o paciente para preparar ele para essa conversa com a psiquiatria, por mais que eu não tenha dito diretamente para ele o que eu acho que ele tem. Às vezes os pacientes já desconfiam do que eles possam ter e às vezes isso é tema da terapia deles também, né? E aí a gente sabe que vai buscar a psiquiatria para ter uma confirmação ou não. Então eu gosto de fazer uma conversa com o meu paciente para prepará-lo, porque a gente sabe que tem muito profissional que mal olha na cara do paciente, e infelizmente na psiquiatria também, faz lá uma receita ou fala, você tem isso aqui, e a pessoa acredita, né, João? Porque ela buscou aquele profissional, ela pagou pela consulta, ela acredita que ele sabe o que ele está falando, mas acreditem, nós da saúde mental também cometemos erros, então é bem importante o cuidado. Eu não gosto quando a primeira consulta é muito rápida, e eu oriento que o meu paciente preste atenção nisso, porque a psiquiatria, assim como a psicologia, o que ela vai ter é a conversa para ela medir frequência, perceber sintoma, né? Considerar o momento que a pessoa vem vivendo, porque, por exemplo, se eu vou pensar no diagnóstico de depressão, às vezes a pessoa está passando por um luto, é natural que ela esteja deprimida, às vezes ela está desempregada, então eu não vou dar um diagnóstico de depressão assim de cara, considerando apenas isso, não. Como que eu faço isso numa conversa de 10, 20 minutos? Está aqui uma receita, toma esse medicamento. Nesse momento da nossa sociedade está um boom de diagnósticos, né? Está muito preocupante. O meu paciente, ele tem o direito de chegar e falar, olha, eu acredito nesse psiquiatra e eu vou ficar com esse diagnóstico. Só que eu vou questionar, né? Eu vou questionar, eu vou colocar ele para pensar, eu vou sugerir que ele faça uma segunda consulta. Então eu gosto de fazer todas essas prevenções. E o contrário também acontece, eu recebo e tenho pacientes em tratamento no momento que ele foi no psiquiatra primeiro, em alguns casos o psiquiatra dá o remédio e manda para terapia e fala, olha, não adianta tomar o remédio se não fizer terapia, né? Porque o remédio vai dar uma ajuda, mas e depois? Nós não vamos resolver a questão aqui. Então precisa da psicoterapia. E às vezes ele nem dá o remédio e fala, você tem que fazer acompanhamento com o psicólogo, eu não vou medicar. Se depois, com o tempo, o psicólogo achar que deve, aí volta aqui para mim novamente. Então é para sermos duplas, João, né? Mas tem profissional ruim em todas as áreas, na psiquiatria também, mas eu sou bem chata, eu quero saber qual é o remédio que meu paciente toma, porque eu fiz estudos sobre alguns fármacos e alguns fármacos alteram o comportamento e o humor de uma maneira que a gente pode confundir, por exemplo, com um transtorno ou algum outro tipo de sofrimento psíquico. Então, minimamente a gente precisa saber, e eu gosto de saber. Todo cuidado é pouco, principalmente no momento atual, eu vejo, tá? Eu tenho uma paciente atual
que ela teve um diagnóstico na primeira conversa, porque o cara é especialista em déficit de atenção. E eu lembro ainda de dizer para ela, antes da primeira consulta, eu falei, olha, o fato dele ser especialista nisso, se não for um profissional muito cuidadoso, ele tem uma tendência, e o psicólogo também faz isso, a ver o transtorno que ele trata em tudo, né? Isso me incomoda um pouco. Tudo tem um nome, tudo não é assim, gente. A gente está num momento social que influencia e que altera e que faz a gente ter comportamentos que parecem com transtornos, e não fiquei feliz, mas ela quis continuar. Falei, então continua mesmo. Se vai continuar, vamos dar o voto de confiança. Mas passou um tempo por alguns outros motivos que foram se somando a esse. Não é nem o erro do diagnóstico, não. Acho até que faz sentido o dele, mas na primeira vez eu não achei muito bom de dar, não. E aí agora ela tá com outro psiquiatra e a gente tá trabalhando aí os três para que ela tenha uma vida melhor. Isso é muito delicado, isso tá acontecendo muito no momento. Então é uma coisa que eu presto muita atenção, João. O remédio é o último caso, gente. Né? A gente precisa tratar as causas. Uma vez você falou para mim assim, pra gente determinar se é mesmo um transtorno ou não, tem que ter a frequência, igual você falou agora. Intensidade e frequência. Então... Tá incapacitando a pessoa, João? Ela não tá conseguindo fazer as coisas? Você diria então que, tipo, é praticamente impossível fazer um diagnóstico na primeira vez que você vê a pessoa? Impossível é uma palavra forte, né? Mas alguns transtornos já são clássicos, por isso que eu não vou dizer que é impossível. Tem paciente que senta aqui uma vez e eu sei que é toque, por exemplo, e inclusive é um toque clássico, né? Mas tem gente que tem transtorno obsessivo compulsivo que não é clássico. Né? O que eu estou chamando de clássico? Ele não vai ter todas aquelas conferências, às vezes é um toque mais de pensamento, então não é visível, aparentemente visível, e aí ele não fala no primeiro contato. Então não é impossível, mas o sujeito, né, o indivíduo que está ali sendo tratado, se ele está muito dentro do clássico, que é uma esquizofrenia clássica, o que é uma depressão mais padrãozinho, esses são mais fáceis de você diagnosticar. Mesmo assim, eu acho que vale o cuidado, sabe? Impossível é uma palavra forte, mas eu acho muito, muito arriscado. Mesmo quando a gente está vendo tudo ali, no primeiro contato, você já sacar uma receita e já colocar a pessoa para tomar um lítio em alguns casos, sabe? É pesado, gente, isso daí, sabe? Então, assim... Não, né? Vamos como Jack, vamos por partes. Não faz mal a ninguém, né? Todo cuidado é pouco, João, porque depois você fala, primeiro, depois você vai ter que assumir que você errou, e eu quero ver qual é o psiquiatra que vai falar isso. Eu me enganei, não é TDAH não, tá? É o pensamento acelerado ou é uma depressão leve. A pessoa, ela vai guardar todos esses nomes e ela vai precisar lidar com esses nomes. Hoje com o Google isso dificulta muito, os transtornos têm muitas semelhanças, né? Isso é muito delicado e eu acho que a gente, não só os profissionais, mas a população como um todo, está usando de maneira incorreta. A longo prazo isso tem prejuízo, maior do que o que já tem. Então não. Ok. Vamos para a próxima pergunta. A pessoa perguntou: quem dorme mal é ansioso ou é ansioso porque dorme mal? Né? Quem vê primeiro, o ovo ou a galinha, né? Olha, João, o sono, ele pode sim disparar a ansiedade, né? Uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, qualquer um deles tem uma tendência sim a dormir mal, mas o sono é muito mais que isso, João. O sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem. O sono consolida as nossas memórias, o sono faz uma limpeza nos nossos neurônios para que a gente possa continuar aprendendo. Então quem dorme mal não aprende tão bem as coisas, quem dorme mal não é tão eficaz, tão detalhista, tão eficiente, a gente começa a falhar, né? Começa a ter erros que a gente não percebe. O sono age diretamente no nosso sistema imunológico, então cai a nossa resistência. Se cai a nossa resistência, a gente fica mais vulnerável a qualquer tipo de patologia. E tudo isso passa também por um processo de ansiedade, né?
Então, é muito além da ansiedade e o sono é muito importante para todos os aspectos da nossa saúde, né? Dormir bem é garantia de qualidade de vida, é o grande primeiro passo, né? Então, o sono, ele é indispensável, ele deveria ser inegociável. O Brasil tem a sorte de ter um ciclo, né, de manhã e noite muito coerente com os nossos horários de relógio. Não são todos os países que são assim, eu posso dizer, eu atendo pessoas no mundo e tem gente que está num país que 11 horas da noite está claro. Isso é muito ruim para o nosso cérebro, isso é muito ruim para a nossa saúde e para o nosso sono também, para o sono das crianças, né? Então é natural que nesses países o sofrimento, a depressão seja mais frequente, né? Aconteça mais. E aqui não, só que a gente não usa, né? Vamos vir à noite, eu funciono melhor à noite. Então a pessoa que não dorme bem, João, não só transtornos ansiosos, mas ela desenvolve depressão com mais facilmente, Alzheimer com mais facilmente. O sono é muito importante para a nossa saúde como um todo, vai além da ansiedade, viu? Então, em primeiro, segundo e terceiro, sono, durma bem, cuide da higiene do seu sono, né? Em último, o sono induzido por medicamento, por droga, por álcool, não é eficaz como o sono natural. Então, não adianta tomar o Rivotril e achar que você dorme super bem, porque você dorme com o Rivotril, você não dorme bem, né? Então, vale um tratamento aí, um investimento, porque é muito importante, Johnny. A falta de sono, ela vai prejudicar a sua saúde, independente de qual transtorno você tem, né? Exatamente, vai corroendo você, né? É isso mesmo. Ok, então vamos para a nossa última pergunta de hoje. Como tia, você acha... eu tô com saudade deles. Manda um beijo para eles. Beijo, Nicolas, Matheus, meu irmão falou hoje que talvez amanhã você vê eles. Então, como tia, você acha que a forma como você se porta diante dos seus sobrinhos também influencia na educação deles? Sim, João, eu sou uma tia bem ausente, né? Eu vejo eles pouco. Então tem uma influência bem indireta e pequena, mas nenhuma influência seria incorreto dizer. Outro ponto, né? Lembrar que as pessoas têm um vínculo mais forte. É assim com a gente também, eu ia falar com as crianças. Mas uma pessoa que tem um vínculo mais forte conosco, e principalmente a criança que está ali em desenvolvimento e informação, é uma pessoa que tem muita influência sobre ela, né? Então, às vezes, João, se eu falo alguma bobagem, e eu falo, viu, gente? Não, eu também tô aí na sociedade. Eu tenho cuidado de passar a mão no telefone, mandar um áudio pro meu irmão, pedir para eles ouvir, eu peço desculpa para eles. Quando eu falo alguma coisa que eu entendo que eu tô perpetuando os nossos problemas sociais, sabe? Eu já gravei até vídeo para eles pedindo desculpa. Ó, a tia falou isso aqui não foi bacana da tia falar, a tia quer pedir desculpa, isso não é assim, funciona assado. Eu tenho esse cuidado pelo privilégio da profissão, né? Mas isso não me impede de cometer os erros, não. Então, eu acho que eu tenho sim alguma influência. No meu caso, muito indireta, mas tem muita criança que é dividida a criação com os pais e uma avó e um vô, e um tio e uma tia fica lá na casa dos tios enquanto os pais trabalham, sabe assim, João? Assim como os professores, os colegas de escola. Então, as pessoas que a criança tem ali algum tipo de vínculo maior, de convivência maior, também altera o comportamento, sim, das crianças. Não é só pai e mãe. É claro que a maior responsabilidade é de pai e mãe até para falar, ô tia, ó, tal coisa assim não é legal falar. Às vezes nós psicólogos falamos, ó, conversa com os avós, peça para que não faça tal coisa, né? E aí os pais é que precisam fazer isso porque é o filho deles. Mas tem sim, João, de modo geral tem. Tem que tomar cuidado. Eu acho que o adulto em si, né? Diante de uma criança que já está numa posição de quem sabe mais. E então, a criança quer aprender, né? Ela tem uma tendência a acreditar no que ele vai falar, né? Sim. Então, e confiar, né? Sim. Os professores da escola também são, né? Os professores muito, né? Quer ver uma coisa comum em escola? E não só criança, adolescente também, quando a gente está atendendo na terapia, adolescente, eu amo história.
Eu amo história, passo o semestre inteiro ou o ano inteiro falando que amo história. No ano seguinte, não tô gostando mais de história não, Kelly, aquele professor lá mudou o professor. Né? Então, o professor fazia a pessoa gostar de história. O professor tem um desafio muito grande nas mãos, né? O professor é capaz de fazer a criança se sentir capaz ou incapaz, né? Se sentir boa com potencial ou sem potencial, tanto quanto pai e mãe. Então, eu sinto muito porque eu sei que os nossos professores não recebem esse preparo, não são preparados para esse tipo de influência. Eles são preparados para dar a matéria que eles dão, né? Mas às vezes eles não têm inteligência emocional nem para eles, não têm saúde mental nem para eles. Como que vai passar isso? E passa do jeito que consegue, né? Também não são os vilões da história, mas é algo para a gente pensar, assim. Os professores têm muita influência sobre os alunos. É isso, Johnny? É isso. Então tá bom, a gente volta semana que vem. Curta e compartilhe os nossos vídeos, por gentileza, aqui pelo YouTube ou lá pelo Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais, né, João? Qual que é o seu Instagram, João, para o povo ir lá te conhecer? Meu Instagram é joão.claquete com K no começo. Muito bem, siga o João, me siga também, o meu é Kelly Souza _psi. Beijo, gente, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly.